Bom dia, eu sou Vitor Cidade. Como todos sabem, nós chegamos por aqui para tratarmos de política e essa semana foi bem interessante. Eu começo pelas movimentações do governo federal, que é o seguinte: o governo federal está naquela história de tentar passar o projeto do corte de gastos e ele tem tido muita dificuldade política, sim. O governo está com dificuldade por quê? Porque são dois projetos, um PLP, projeto de lei complementar, mas também um PL, que é um projeto de lei. Sobre o PL nem tanto, porque no volume de deputados para aprovar o projeto é bem menor, mas para o PLP, o de lei complementar, precisa da metade mais um da Câmara, que dá 257. Esse é o número mágico que o governo conseguiu passar, mas passou com 260, ou seja, apenas 3 deputados a mais do que o necessário. Significa dizer que quem entrou em campo para fazer essa articulação foi um agente que não é nem do governo, é o Arthur Lira, presidente da Câmara. E um detalhe, esse não estamos falando ainda da aprovação do projeto, não. Estamos falando da aprovação da urgência, ou seja, o projeto ainda vai para o plenário. O que ele ocorreu é que com a urgência ele não precisa mais passar nas câmaras. O governo tem pressa, até porque o anúncio é para que tente-se aí, no ano que vem, conseguir poupar cerca de 70 bilhões. Mas está com muita dificuldade. Inclusive, saiu uma pesquisa da Genial Quest essa semana, indicando que o mercado financeiro, aquelas pessoas que lidam com investimentos, grandes bancos, enfim, bolsa de valores, o mercado financeiro, essas pessoas do mercado entendem que o governo Lula é rejeitado. Olha, eles entendem que 90% deles acham que o governo Lula vai mal. Apenas 7% consideram o governo regular e 3% aprovam o governo como bom, o que indica que os humores do mercado não estão nada favoráveis ao governo. No caso, a aprovação do Haddad é até um pouquinho melhor, mas a do Lula é essa aí, é uma aprovação extremamente ruim. Mesmo com o governo tendo algumas notícias boas, por exemplo, a redução da extrema pobreza no Brasil, né, que desceu a um patamar abaixo de 5%, nunca tinha tido isso antes, desde 2012 que se faz essa pesquisa, isso aí já é a do IBGE. Também a redução da pobreza, nós temos aí no Brasil cerca de 9 milhões de pessoas que saíram da pobreza para a classe média. Mesmo assim, com essas notícias, o governo não consegue emplacar bons resultados políticos no momento. Então, há um debate muito grande no Congresso e vamos ver se o governo consegue aprovar aí essas medidas ou não. Mas aí, a conferir. Vindo para a semana aqui na província, a situação também teve muita discussão e muita articulação também. E eu estou falando da Alep. Na Alep, nós tivemos a eleição da mesa diretora, que tinha sido anulada pelo STF. Álvaro Porto foi reconduzido ao cargo, foi sim, não teve nem candidatura contra ele. Agora, com 37 votos, já não tem o que ele teve antes, mais de 40, agora está ali em 37. Um outro ponto importante nessa questão da Alep foi o seguinte: o que causou realmente surpresa foi a eleição de Francismar Pontes, do PSB, para a primeira secretaria. E aqui tem um detalhe: a primeira secretaria é o cargo mais importante da Alep, excetuando-se a presidência, por óbvio. Então, o que ocorre? O primeiro secretário é um cargo muito concorrido e o Gustavo Gouveia, que era o primeiro secretário, aliás, ainda é, ele concorria à reeleição dele, mas a situação para ele não deu certo. No primeiro turno ele perdeu por 22 votos a 20 e no segundo turno ele teve 19 votos, um voto a menos, enquanto o Francismar Pontes teve 26 votos. Só que a candidatura do Francismar foi contra quem? Contra o próprio partido. O PSB apoiava o Gustavo Gouveia, que é um aliado de Raquel na casa. Mas o Francismar lançou a candidatura, foi lançada, aliás, a candidatura do Francismar por quem? Pelo PP, que apoia a Raquel. Ou seja, não é bem uma discussão na casa sobre governo ou oposição, mas sim sobre os interesses dos deputados. O PP acabou lançando a candidatura do Francismar Pontes porque não conseguiu lançar a de Caio Maniçoba. E deu certo para o PP. Eduardo da Fonte, segundo os bastidores da política, está nos últimos tempos chateado, digamos assim, com o avanço das bases dos Gouveia sobre as suas bases lá na Mata Norte e em outros municípios do estado. Por isso, retaliou com a candidatura do Francismar Pontes. Mas tem mais, essa história parece que não vai acabar aqui não. Lá na Assembleia os Gouveia perderam, mas os Gouveia tem também uma outra entidade importante, que é a AMUP. E na AMUP o presidente é Marcelo Gouveia, que pode tentar a sua reeleição.
porque hoje em dia não precisa ser prefeito, basta ser ex-prefeito desde que o ex-deputado José Patriota alterou o estatuto. O caso é que o Marcelo Gouveia vai para a reeleição, mas o PP já está falando que vai lançar candidatura contra ele também, né, para retirar aí, né, essa grande instituição das mãos dos Gouveia. Porém, já há uma discussão de que o Josafá Almeida poderia chegar aí como terceiro para apaziguar e ser o candidato de consenso. Olha, muita articulação está ocorrendo e é interessante porque a gente vai acompanhar tudo por aqui. E eu volto sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser.